Bom dia, oitavo A, boa tarde, oitavo B. Então vamos dar continuidade aqui aos módulos. A partir deste bimestre, vamos modificar algumas das nossas dinâmicas. Como vai funcionar? Então eu continuarei enviando a explicação do módulo para vocês via vídeo, assim, aqui. No entanto, os resumos eles serão diferentes. Por que eles serão diferentes? Eles serão resumos em tópicos e não completos, como eu estava acostumada a enviar para vocês. Por quê? A partir do momento que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão completar o resumo que eu deixei como anexo para vocês lá no site do Plural, ok? E essa estratégia, ela vai forçar vocês a fazerem o quê? A assistir a explicação, a ter acesso à explicação, para ter o resultado que é o resumo completo, ok? Então, essas próximas 2 semanas, nós vamos testar 2 formas diferentes para depois dar continuidade a esse novo formato, ok? Então, essa semana, vocês têm esse vídeo da explicação do módulo, o resumo já em tópicos para vocês complementarem, e a próxima semana nós temos novamente um encontro online para eu dar continuidade e explicar para vocês como vai funcionar a partir de agora, tudo bem? Então vamos lá. Agora o módulo 9. O módulo 9 é o último módulo que nós vamos trabalhar a Europa. E agora é a questão da economia industrial. Europa, economia industrial. Então o anterior foi a economia rural e agora a indústria em si. Então a gente vai retornar aí alguns assuntos que já foram pré-trabalhados em história, até mesmo geografia e alguns conceitos para contextualizar a questão industrial no continente europeu, ok? Então, eu passei para vocês aí os tópicos e eu explico todos os tópicos especificamente e vocês complementam, ok? Então, origem e evolução da industrialização. Então, como se deu o início aí, o desenvolvimento dessa industrialização? Quando falamos de industrialização, ou seja, as indústrias que transformam a matéria, fazem o processo da transformação da matéria-prima no produto final, no industrializado, a gente tem um contexto histórico por trás disso, né? Não apenas histórico, mas também contexto de desenvolvimento tecnológico, de técnicas, de recursos naturais. Então, tudo isso será pontuado, tá bom? Então, eu vou iniciar aí com vocês com 4 tópicos específicos que explica a origem do início do processo de industrialização. Então, o primeiro é capital, dinheiro, né? O capital que aparece aí no tópico de vocês não é capital de um país específico, e sim o dinheiro. Então, para o início do processo de industrialização, é preciso o acúmulo de capital para, assim, dar início a esse processo, a implantação da indústria. E de onde vinha esse capital desses países que eram considerados as metrópoles, né? Da colônia de exploração. Então, muitos países europeus que tiveram o seu desenvolvimento industrial inicial e há muito tempo, antigo, teve o acúmulo de capital. E esse capital, essa riqueza vinha de onde? Das colônias de exploração. Nós fomos uma, certo? O segundo é matéria-prima. Então, a base da indústria é o quê? A matéria-prima. Então, basicamente, a matéria-prima proveniente aí para o início do processo de industrialização vinha de onde? Dos próprios países que detinham, que possuíam grandes reservas de minerais e de recursos naturais como um todo, e também alguns países exploravam as suas colônias, né? Então, se a gente pegar como exemplo o nosso território, o nosso país, a gente teve uma retirada de madeira, de minérios, então tudo isso, tá bom? E principalmente, o início da industrialização se deu com a localização próxima às reservas carboníferas, né? Ou seja, as reservas de carvão mineral, que foi a fonte aí da primeira revolução industrial, tá bom? Depois eu vou pontuar os 3 elementos aí responsáveis
pelo desenvolvimento de cada revolução industrial. Depois, mão de obra. Se eu tenho um produto industrializado, a indústria produzindo algo, esse produto precisa ser comercializado para aquele ciclo continuar funcionando. Então, a mão de obra, ela é importante, principalmente se tratando de mão de obra barata. Então, no começo aí do desenvolvimento industrial dos países europeus, aconteceu um grande processo de êxodo rural. O que foi o êxodo rural? A saída da população do campo em direção à cidade, né? E aí, quando essa população chegou na cidade, aos montes, tinha o que precisava para o desenvolvimento aí mais rápido da industrialização. Então, uma quantidade, um contingente populacional significativo, mão de obra barata. Então, isso deu um pontapé inicial também, um dos elementos das bases que deu um pontapé inicial no processo de desenvolvimento da indústria. E o mercado consumidor. Então, para fechar o ciclo, tudo que foi produzido, né, a matéria-prima, teve a mão de obra, teve a fonte de energia, teve a exploração de recursos, tem que ser consumido. Então, o mercado consumidor. Se as cidades passavam a ganhar uma população gigantesca e cada vez maior por conta do processo do êxodo rural, a saída da população do campo em direção à cidade, era um forte mercado consumidor, quem consumia esses produtos. Ok? E aí, por fim, a questão de inovações tecnológicas. Quando nós falamos de inovações tecnológicas há 100 anos atrás, lógico que a gente não pode comparar à era industrial que nós estamos agora, né? Que é o meio técnico, científico, informacional, o meio das indústrias da robótica, então onde a mão de obra é substituída por máquinas, mas houve o desenvolvimento cada vez maior de tecnologias, né? De fontes de energia, de como consumir a matéria-prima, das pesquisas e matérias-primas que poderiam ser substituídas e assim por diante, ok? Uma sigla que vai aparecer muito para vocês aí, a gente tem que retomar esse conceito, é o PEA, PEA. Então, PEA, População Economicamente Ativa. Lembra desse conceito? Então, a gente não pode esquecer do PEA, porque a partir de agora a gente vai retomar e falar muito sobre essa população economicamente ativa, principalmente se tratando aí de países desenvolvidos, ok? Agora, a questão da localização das indústrias. Já sabemos, já vimos um pouquinho lá no 7º ano sobre a localização das indústrias. A localização física das indústrias, a produção, ela não é colocada em determinado espaço aleatoriamente. Tem uma razão por isso, né? Seja localização, proximidade com matéria-prima, proximidade com grandes indústrias ou lugares que têm mão de obra barata, enfim, ou que tenha fluxo, grandes rodovias ou hidrovias que vão escoar essa produção ou trazer matéria-prima. Então, tudo é muito bem planejado para maior viabilidade aí dessas indústrias. Então, em relação a alguns pontos sobre a localização das indústrias no continente europeu. Então, a localização, teve início lá na Inglaterra e a localização, ela era estrategicamente pontuada próximo às regiões que ofertavam o carvão mineral. Por quê? Porque ele foi o primeiro produto, né? A primeira fonte de energia, matéria da primeira Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, a principal fonte de energia era o petróleo. E na terceira Revolução Industrial, nós dizemos que são as fontes renováveis de energia, né? Aí vem energia eólica, já nuclear, termoelétrica, enfim, todas as formas de produção de energia aí. E ainda já pontuamos que existe a quarta Revolução Industrial, que era da robótica. E aí qual é o ponto, o que é mais falado sobre a questão do meio ambiente ou uso de recursos, principalmente fontes de energia?
Então, cada vez mais é falado sobre a sustentabilidade e formas de produção de energia que prejudiquem o quanto menor possível o impacto ambiental sobre o meio ambiente, sobre esses recursos utilizados, tá bom? Então, a localização, ela estava relacionada lá na primeira Revolução Industrial, próxima a reservas de carvão mineral, ok? Segundo tópico, mercado consumidor. Aqui vamos falar sobre 2 pontos sobre o mercado consumidor, quem vai consumir esses produtos da indústria, ok? É o tamanho da população, então o contingente populacional de um determinado país, de uma determinada região que vai ser destinada a esses produtos e o poder de compra da população. Não adianta um produto ou uma indústria ser instalado num determinado local e o contingente populacional ali para consumir, a quantidade de pessoas para consumir esse recurso é baixíssima, ou o poder de compra da população também é baixo, então não vai ter um retorno. Então esses são os 2 pontos relacionados ao mercado consumidor. Contingente, tamanho dessa população e o poder de compra da população. Transporte. O transporte é levado em consideração quando a gente fala de indústria. Por quê? Existem alguns pontos. Não adianta uma indústria estar muito distante aí da sua fonte de matéria-prima ou do mercado consumidor, e aí o gasto relacionado à produção ela vai ser maior para levar esse produto. Assim, o preço embutido no produto final vai ser muito alto, então se torna inviável, ok? Por conta do preço de transporte. Então, em relação ao transporte, ele é um dos papéis decisivos aí na localização das indústrias, ok? Então tem a ver com o escoamento da produção. Quanto mais fácil para escoar essa produção, melhor. Por isso que se a gente fizer uma análise não só do continente europeu como outros continentes, a gente vai perceber que a região mais industrializada ela vai estar sempre próxima ou ao litoral ou regiões que têm um fluxo de escoamento, né, um transporte mais rápido ou mais viável. Então tem a ver com o escoamento da produção do produto final e também da matéria-prima. Então não adianta uma indústria estar muito distante assim ou em localizações inviáveis em relação ao transporte fácil aí de matéria-prima que vai se tornar inviável. Até porque quando a gente pensa no produto, o produto final está embutido toda a cadeia produtiva, né? Da retirada de recursos, do transporte, do gastos com mão de obra, do produto final e assim por diante, tá bom? Matéria-prima, então é decisiva na escolha da localização. Quanto maior a distância da matéria-prima com a indústria, maior o gasto em relação a isso. Quanto maior o gasto, maior o preço do produto. Então ele se relaciona aí a essa questão do transporte também. Energia, como eu já disse, primeira revolução industrial, século XIX, produção de energia, primeira revolução industrial, principal produto, fonte de energia, o carvão mineral. Segunda revolução industrial, principal produto, fonte de energia, petróleo. Terceira revolução industrial, tipos de energia são as formas de energia renováveis, que entra aí eólica, termoelétrica, gás natural, nuclear e algumas que virão futuramente. A mão de obra, aí aqui nesse contexto entra um outro lado da mão de obra, né? Se a gente comparar o início da Revolução Industrial, do surgimento da indústria, a mão de obra era muito mais importante do que é atualmente. Até porque com o avanço da tecnologia, o que acontece? A mão de obra ela é substituída por maquinários, o que acaba gerando um problema. E o que já vimos em relação à população europeia, ok? Porque o contingente populacional ele também pode afetar nessa questão econômica ou até mesmo de produção, a mão de obra. Quem vai trabalhar? E aí, por fim, para vocês analisarem e colocarem aí no resumo de vocês,
na página 195, tem um mapa que apresenta as diferentes importâncias de zonas industriais do continente europeu. Então, as zonas mais antigas, as mais recentes, as áreas de influência. Lembrando que são as áreas de influência, são regiões próximas, as regiões que concentram o maior número de indústrias. E o que seria essa área de influência? A localização de matéria-prima, mercado consumidor, produtos vindos de outra indústria, então já o metal pronto, um produto químico que vem de uma outra indústria ali no seu entorno. Ok? Então façam a análise desse mapa e anotem no resumo de vocês. Ok? Daqui a pouquinho nos encontramos online. Eu espero que vocês estejam visualizando e acompanhando aqui antes da nossa aula online. Ok? Tchauzinho, até a próxima!